Chicago, 1972. A cidade dos ventos, iluminada por letreiros de neon e embalada pelo ritmo do jazz, escondia um segredo sombrio nas sombras de suas ruas tranquilas. Enquanto famílias aproveitavam suas noites sem preocupações, um homem sorridente circulava pelos bairros, vestindo sua fantasia colorida, pronto para entreter crianças em festas e eventos comunitários. Mas por trás da maquiagem branca e do nariz vermelho, havia algo muito mais assustador do que qualquer truque de mágica. Seu nome? John Wayne Gacy, um homem respeitado por muitos, mas que naquele ano daria início a uma jornada de terror que marcaria para sempre a história criminal dos Estados Unidos. Sua primeira vítima desapareceria sem deixar rastros, dando início a um dos casos mais macabros que a polícia de Chicago já investigou. E o pior? Ninguém suspeitava de nada. Prepare-se para conhecer a mente do palhaço assassino. Um homem que transformou o riso inocente em gritos de puro horror. Em uma pacata vizinhança nos arredores de Chicago, nos anos 70, um homem aparentemente comum levava uma vida dupla que chocaria o mundo. Ele era um empreiteiro respeitado, um pai de família, um voluntário que vestia a fantasia de palhaço para alegrar crianças em hospitais e eventos. Mas, por trás do sorriso pintado, escondia-se um monstro. Seu nome era John Wayne Gacy, mais conhecido como Palhaço Assassino. Entre 1972 e 1978, ele tirou a vida de pelo menos 33 jovens e adolescentes, enterrando a maioria deles no porão de sua própria casa. Esta é a história completa de um dos serial killers mais infames da história americana. Uma narrativa de manipulação, horror e um fim inevitável. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em Chicago, Illinois, em uma família de classe trabalhadora. Filho de John Stanley Gacy, um veterano da Primeira Guerra Mundial, e Marion Elaine Robinson, ele era o segundo de 3 filhos. Mas a infância de Gacy estava longe de ser um conto de fadas. Seu pai era um alcoólatra violento, que frequentemente o espancava e humilhava, chamando-o de fracote e fracassado. Gacy, que sofria de uma condição cardíaca não diagnosticada, passava muito tempo internado ou afastado da escola, o que só aumentava o desprezo do pai. Ele cresceu sentindo que nunca seria bom o suficiente. Aos 11 anos, um acidente com um balanço deixou Gacy inconsciente por minutos, marcando o início de uma série de problemas de saúde, como desmaios frequentes. Mas o pai via isso como fraqueza, acusando-o de fingir para chamar atenção. Apesar disso, Gacy buscava a aprovação. Ele era um garoto educado, esforçado e sonhava em se encaixar. Após abandonar o ensino médio, fugiu de casa para Las Vegas aos 20 anos, onde trabalhou como auxiliar em um necrotério, um detalhe macabro que mais tarde pareceria um prenúncio de seu futuro sombrio. De volta a Illinois, Gacy decidiu mudar de vida. Ele se formou em uma escola de negócios e, em 1964, casou-se com Marlene Myers, uma jovem de uma família influente. O casal se mudou para Waterloo, Iowa, onde Gacy gerenciava restaurantes Kentucky Fried Chicken do sogro. Eles tiveram 2 filhos, Michael e Christine, e, aos olhos de todos, Gacy era um homem de família exemplar. Ele se juntou ao JC's, uma organização comunitária, e começou a construir uma reputação como líder local. Mas havia algo sombrio fervendo sob a superfície. Em 1968, Gacy foi acusado de abusar sexualmente de 2 adolescentes, filhos de colegas do JC's. Ele atraiu um dos garotos para sua casa
com promessas de filmes e álcool, antes de agredi-lo. Condenado por sodomia, Gacy foi sentenciado a 10 anos de prisão. Sua esposa pediu o divórcio e levou os filhos embora, cortando todo o contato. Na cadeia, porém, Gacy era um prisioneiro modelo. Após apenas 18 meses, ele conseguiu liberdade condicional em 1970 e voltou para Chicago, determinado a recomeçar. Em 1971, Gacy comprou uma casa modesta em 8.213 West Somerdale Avenue, em Norwood Park, um bairro tranquilo de Chicago. Ele fundou sua própria empresa de construção, a PDM Contractors, contratando jovens para trabalhar com ele. Em 1972, casou-se novamente, agora com Carol Hoff, uma mulher com 2 filhas de um casamento anterior. Para os vizinhos, Gacy era um cara sociável. Organizava churrascos, participava da política local como membro do Partido Democrata e até posou para uma foto com a primeira-dama Rosalynn Carter em 1978. Mas o que realmente chamava a atenção era seu alter ego, Pogo, o palhaço. Gacy se voluntariava em hospitais e eventos de caridade, vestindo uma fantasia colorida e maquiagem para entreter crianças. Ele dizia que ser palhaço era sua forma de relaxar. Só que, enquanto sorria para o público, Gacy já havia começado a matar. Em janeiro de 1972, ele cometeu seu primeiro assassinato conhecido. Timothy McCoy, um jovem de 15 anos que conheceu em uma rodoviária. Gacy o levou para casa, esfaqueou-o após um suposto mal-entendido e escondeu o corpo. Ele descreveria mais tarde aquele momento como um orgasmo alucinante. O monstro estava solto. A partir de 1972, os assassinatos de Gacy se tornaram uma rotina aterrorizante. Ele caçava suas vítimas nas ruas de Chicago, jovens fugitivos, prostitutos ou até mesmo funcionários de sua empresa. Seu método era calculado. Gacy os atraía com promessas de emprego, bebida ou dinheiro. Em casa, ele usava um truque de mágica com algemas, dizendo que podia se libertar facilmente. Uma vez presos, os jovens não tinham chance. Ele os torturava, abusava sexualmente deles e os matava por asfixia ou estrangulamento com uma corda, um processo que ele chamava de o truque da corda. Entre 1972 e 1978, Gacy matou pelo menos 33 jovens, com idades entre 14 e 21 anos. 26 corpos foram enterrados no crawl space, o espaço estreito sob sua casa. 3 foram escondidos em outros pontos da propriedade e 4 foram jogados no rio des Plaines, quando o espaço acabou. Ele vivia entre os mortos, literalmente. Vizinhos reclamavam de um cheiro estranho vindo da casa, mas Gacy dizia que era apenas umidade. Enquanto isso, sua vida social continuava intacta. Ele era o palhaço querido, o vizinho prestativo, o homem que ninguém suspeitava. Entre suas vítimas estavam John Butkovich, um ex-funcionário que exigiu pagamento atrasado em 1975, e Francis Wayne Alexander, identificado apenas em 2021 por DNA. Muitos eram vulneráveis, garotos que fugiram de casa ou viviam nas ruas, alvos fáceis para um predador como Gacy. O fim começou em dezembro de 1978, com o desaparecimento de Robert Piest, um adolescente de 15 anos. Piest trabalhava em uma farmácia e foi visto pela última vez falando com Gacy, que fazia uma reforma no local. A mãe do garoto alertou a polícia e os investigadores finalmente voltaram os olhos para o empreiteiro. Durante dias, eles vigiaram Gacy, notando seu comportamento errático. Em 21 de dezembro, a polícia obteve um mandado para revistar sua casa. O que encontraram foi um pesadelo. O cheiro de decomposição
era insuportável. No crawl space, eles desenterraram 26 corpos em vários estágios de deterioração. Mais tarde, Gacy confessou, com frieza, ter matado mais de 30 pessoas. Ele desenhou mapas mostrando onde enterrou cada vítima e admitiu detalhes brutais, como mantinha corpos sob a cama por horas antes de descartá-los. Em 22 de dezembro de 1978, o palhaço assassino foi preso. O mundo ficou em choque ao descobrir que o homem por trás da maquiagem era um assassino em série. O julgamento de Gacy começou em fevereiro de 1980. Ele enfrentou 33 acusações de assassinato. Sua defesa tentou alegar insanidade, dizendo que ele tinha personalidades múltiplas, incluindo Bad Jack, um lado cruel que odiava homossexuais. Mas a promotoria provou que Gacy era lúcido e meticuloso, um psicopata sem remorso. Em 13 de março de 1980, ele foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Na prisão de Menard, Gacy passou 14 anos no corredor da morte. Lá, ele começou a pintar quadros de palhaços, incluindo Pogo, que hoje valem milhares de dólares entre colecionadores mórbidos. Em 10 de maio de 1994, aos 52 anos, Gacy foi executado por injeção letal. O processo foi caótico. A agulha entupiu, prolongando sua morte por 18 minutos. Suas últimas palavras: matá-lo não trará ninguém de volta. Até o fim, ele não mostrou arrependimento. John Wayne Gacy deixou um legado de horror. 5 de suas vítimas permanecem sem identificação, suas histórias perdidas no tempo. Ele foi um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder atrás de um sorriso ou de uma máscara de palhaço. Mas e aí? O que você acha mais assustador nesse caso? O fato de que ele enganou tantas pessoas por anos? Ou a frieza com que ele agia? Me conte nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Se esse vídeo te prendeu até aqui, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo essas histórias sinistras. E se ainda não é inscrito, já aproveita e junte-se a nós para mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.